Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2, segunda parte. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos continuar trabalhando com séries, terceira parte, onde vamos ver alguns exemplos, vamos trabalhar com a série harmônica e também vamos ver alguns teoremas. Então, bora lá! Dando continuidade na numeração dos exemplos da videoaula anterior, vamos para o exemplo 7, que fala o seguinte: mostre que a série somatório de 1 sobre n vezes n mais 1, com n começando de 1 ao mais infinito, é convergente e calcule sua soma. Pessoal, atenção! Essa daqui não é uma série geométrica, tá? E assim, nós voltamos à definição de uma série convergente e calculamos as somas parciais. Então, nós temos o quê? O Sn é a soma dos n primeiros termos. Então, nós vamos ter que calcular o limite desse Sn para ver se existe ou não. Então, vamos lá. O Sn vai ser igual ao somatório de 1 sobre i vezes i mais 1, com i igual a 1, indo até o n. Beleza. Quando i é 1, nós vamos ter 1 sobre 1 vezes 2. Quando i é 2, nós vamos ter o quê? 1 sobre 2 vezes 2 mais 1 dá 3. Né? Então, fica 1 sobre 2 vezes 3. E assim por diante, até chegar no enésimo termo, que é 1 sobre n vezes n mais 1. Tranquilo. Próximo passo é um passo importante. Nós podemos simplificar, né, essa expressão aqui, 1 sobre i vezes i mais 1, se usarmos a decomposição em frações parciais. Então, a gente teria que lembrar lá, né? 1 sobre i vezes i mais 1 pode ser reescrito como a sobre i mais b sobre i mais 1. Então, aqui, nós encontraríamos que o a é igual a 1 e o b igual a menos 1. Tá certo. Continuando. Então, temos que Sn, que é igual ao somatório de 1 sobre i vezes i mais 1, com i começando de 1 e indo até n, pode ser reescrito como somatório de 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1, com i começando de 1 e indo até n. Isso ainda pode ser reescrito como: quando i é igual a 1, nós vamos ter 1 menos meio. Beleza. Quando i for 2, nós vamos ter 1 sobre 2 menos 1 terço. Quando i for 3, vamos ter 1 terço menos 1 quarto. E assim por diante, até chegar em 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Observe que nós vamos cancelar uma galera, né? Aqui temos menos meio e aqui temos o meio. Cancelou, cancelou. Aqui temos o menos 1 terço, com 1 terço cancelou. O carinha antes aqui, né, desse último termo, vamos cancelar o menos 1 sobre n com 1 sobre n. Então, só vai sobrar quem? O 1, que é o primeiro, e o último, que é o menos 1 sobre n mais 1. Então, calcular o limite de Sn, quando n tende ao mais infinito, é calcular o limite desse carinha. Observe que o 1 sobre n mais 1 tende a zero quando n tende ao mais infinito. Então, aqui vai dar igual a 1. Portanto, a série dada é convergente e é igual a 1. Pessoal, uma observação, tá? Observe que os termos se cancelam em pares, né? Aqui menos meio, menos 1 terço com 1 terço. Então, nós temos que este é um exemplo de uma soma telescópica, tá? Por causa de todos os cancelamentos, a soma retrai-se como um antigo telescópio em apenas 2 termos. Uma pequena observação, tá? Pessoal, aqui nós temos a figura 3, que ilustra o exemplo 7, ou seja, o exemplo anterior, mostrando os gráficos da sequência de termos AN e SN. Nós temos que ter uma clareza que esses caras são diferentes, tá? O AN, ele tende a zero quando o n tende ao mais infinito. Já o Sn, nós vimos que tende a 1 quando n tende ao mais infinito. Então, isso aqui são caras diferentes, tá? Exemplo 8. Vamos trabalhar e apresentar a famosa série harmônica, uma série importante em nossos estudos. Então, mostre que a série harmônica, somatório de 1 sobre n, com n começando de 1 e indo ao mais infinito, ou seja, o 1 mais meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais reticências, é divergente. Então, beleza. A solução é um pouco diferente das outras soluções que trabalhamos até agora.
Então, para essa série particular, é conveniente considerar as somas parciais. S2, a soma dos dois primeiros termos, S4, soma dos quatro primeiros termos, o S8, o S16 e o S32, e mostrar que elas se tornam grandes. Então, vamos lá. O S2 é a soma dos dois primeiros termos, 1 mais o meio. O S4 é a soma dos quatro primeiros termos. Observe que essa soma é maior que a seguinte soma. No lugar do 1/3, eu coloquei 1/4. Então, o que está do lado esquerdo é maior do que está do lado direito. E observe que esse carinha ainda pode ser reescrito como 1 mais 1/4 mais 1/4 dá meio, né? E meio mais meio dá 2 sobre 2, ou seja, dá 1. Beleza, vamos para o S8, a soma dos 8 primeiros termos. Nós vamos reescrever esse cara colocando entre parênteses ali o terceiro com o quarto e os 4 últimos. Então, observe que esse carinha é maior que o cara aqui de baixo. No lugar do 1/3, eu coloquei 1/4. No lugar do 1/5, do 1/6, do 1/7, eu coloquei 1/8. E 1/8 é menor que todos esses carinhas, né? Portanto, essa parte de baixo é menor do que a parte de cima. E vamos reescrever esse cara agora. Nós temos 1 mais meio, 1/4 mais 1/4 é meio, e 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 é meio. Portanto, isso aqui é igual a 1 mais 3 sobre 2. O que nós concluímos aqui? O S4 ele é maior do que 1 mais 2 sobre 2. O S8 ele é maior do que 1 mais 3 sobre 2. Vamos continuar nosso raciocínio. O S16 é a soma dos 16 primeiros termos. Então, nós vamos reescrever esse carinha e vamos observar que ele é maior do que o 1 mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, ou seja, do que o 1 mais 4 sobre 2. Analogamente, pessoal, nós vamos ter que o S32 é maior que o 1 mais 5 sobre 2 e que o S64 é maior que o 1 mais 6 sobre 2. E, em geral, o S2 elevado a n vai ser maior do que o 1 mais 2 sobre n. Então, isso mostra que o S2 elevado a n tende ao mais infinito quando n tende ao mais infinito. De fato, né? Esse cara do lado direito tende ao mais infinito quando n tende ao mais infinito. Então, o cara que é maior que ele vai tender ao mais infinito quando n também tende ao mais infinito. E assim, a nossa sequência Sn é divergente. Portanto, a série harmônica diverge, ok? Pessoal, a partir de agora, vamos apresentar alguns teoremas que vão nos ajudar a identificar se uma série dada é convergente ou não. Esse teorema 6 ele é muito importante em nossos estudos, e ele fala o seguinte: se a série somatório de AN de n igual a 1 a infinito for convergente, então o limite da AN quando n tende ao mais infinito é igual a zero. A demonstração desse teorema é mais simples, então vale a pena a gente ver a demonstração. Então, seja Sn, que é a soma dos n primeiros termos da nossa sequência AN, que é igual a 1 mais A2 mais A3 até o AN, temos que o Sn-1 é a soma dos n-1 primeiros termos, ou seja, é o A1 mais A2 mais A3 até o AN-1. Então, subtraindo o Sn pelo Sn-1, nós vamos ter o AN. De fato, né, o A1 vai cancelar com A1, A2 com A2. Aqui nós teríamos, antes do AN, o AN-1 que cancela com esse AN-1. Então, nós temos que o AN é igual a Sn menos Sn-1. Como a nossa série, o somatório de AN é convergente, a sequência Sn é convergente. Beleza. Então, nós podemos falar, né, que o limite da Sn quando n tende ao mais infinito é igual ao número real que vamos chamar de S. Como n-1 tende ao mais infinito quando n tende ao mais infinito, temos também que o limite de Sn-1 quando n tende ao mais infinito é igual a S. Portanto, o limite de AN, quando n tende ao mais infinito, é igual ao limite desse carinha, né, do Sn menos Sn-1. Beleza. Usando as propriedades de limites, nós temos o limite do primeiro carinha menos o limite do segundo carinha quando n tende ao mais infinito. Nós temos, né, que o limite de Sn quando n tende ao mais infinito é S. E o limite de Sn-1 quando n tende ao mais infinito também é S. Assim, S menos S é igual a zero. Então, nós usamos, né, que se a série for convergente, a nossa hipótese,
nós chegamos à nossa tese, que o limite de AN quando n tende ao mais infinito é igual a zero. Então, isso é importantíssimo, tá? Vamos ver algumas observações. Vamos para as observações. Observação 1. Com qualquer série somatório de AN, associamos duas sequências. A sequência Sn, de suas somas parciais, e a sequência AN, de seus termos. Ok. Se a nossa série somatório de AN for convergente, o limite da sequência Sn é S, a soma da série. Ok. E como o Teorema 6 afirma, o limite da sequência AN é zero. Agora, atenção para a observação 2, tá? A recíproca do Teorema 6 não é verdadeira em geral. Então, se o limite da n, quando n tende ao mais infinito, for zero, não podemos concluir que a nossa série é convergente. Um pequeno exemplo aqui, né? Observe que, para a série harmônica, nós temos que 1 sobre n tende a zero quando n tende ao mais infinito. Né? Então, o nosso AN tende a zero. Mas nós mostramos no exemplo 8 que a nossa série harmônica é divergente. Então, a recíproca aí não é verdadeira. Então, vamos recapitular, tá? Se a nossa série for convergente, nós podemos concluir pelo Teorema 6 que o limite da sequência AN é zero. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se o limite da sequência tende a zero, nós não podemos falar que a nossa série é convergente, ok? Então, para finalizar, nós temos um teste que nós vamos ver com muito detalhe na próxima videoaula. É o teste da divergência, que ele fala o quê? Se o limite de AN quando n tende ao mais infinito não existir, ou se o limite de AN quando n tende ao mais infinito for diferente de zero, então a nossa série, o somatório de AN com n igual a 1 ao mais infinito, é divergente. Na próxima videoaula, vamos falar um pouco mais desse teste, ok? Pessoal, lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Stuart. Um grande abraço e até a próxima!